Aqui, boa tarde. Eu sou um dos docentes do Senac São Paulo, da área de bebidas, principalmente da área de sala-bar, e uma das matérias que mais me encantam nisso daí é justamente a parte de harmonizar as comidas e as bebidas, tá? Eu sou docente da área, sou também diretor da SBAV de São Paulo, Associação Brasileira dos Amigos do Vinho. Faço parte do corpo de degustadores da revista Goer e presto consultoria para restaurantes na formação de cartas, apresento palestras e tudo mais. Mas não estou aqui para falar de mim. A gente está aqui para tentar mostrar um pouquinho algumas possibilidades dentro de um bar ou de um restaurante, de um bar de hotel, onde quer que seja. Seria idiotice perguntar para todos vocês se alguém frequenta restaurante ou frequenta bar, acho que a maioria sim. Quando a gente vai num restaurante ou vai num bar, pede um drink, a gente pede o drink apenas pelo próprio drink. Existem bebidas que são aquelas que eu considero apenas desfrutáveis, ou seja, bebida pela bebida em si. E existem algumas que são gastronômicas, ou seja, melhoram em conjunto com as comidas. Mas por que não a gente também tentar aproveitar essas bebidas que são apenas desfrutáveis junto com uma boa gastronomia, tá? Quando a gente tem alguns drinks como esse daí, um Bloody Mary, uma Margarita, um Negroni, qualquer outro drink, tá? Normalmente a gente pede o drink pelo próprio drink, fica lá, bebe, batendo papo, tudo mais. Quando muito, pede uma porção de queijo, uma porção de salaminho, linguiça, ou coisa parecida. E aí, é isso que apresenta-se para a gente acompanhar essa bebida, tá? Mas por que, ao invés de simplesmente pedir isso daí, não pedimos uma comida? Quando a gente vai no restaurante, normalmente a gente pede um prato de comida e a gente harmoniza com o quê? Se eu falar vinho, quem pede vinho levanta a mão. A maioria levanta a mão pedindo vinho. Cerveja, muita gente pede cerveja. Drink ou coquetel, ninguém pede para acompanhar uma comida. Mas tem uma comida que todo mundo pede. Feijoada. Quando a gente vai no restaurante e pede uma feijoada, a gente pede o quê? Uma caipirinha, né? Isso daí o que é? Um hábito cultural que nós adquirimos pela repetição, tá? Um drink poderia ser acompanhado, como comumente é, um pastelzinho. O queijo, a gente poderia fazer um risoto de queijo. Uma linguiça, poderíamos fazer um risoto de linguiça. Por que a gente não faz? Seria uma forma da gente aumentar o ganho do nosso bar, oferecendo comida que você agrega valor a essa venda. O objetivo é esse. E a gente não faz isso por talvez falta de conhecimento, ou talvez ousadia em querer fazer alguma coisa nova. Quando a gente fala inovar, ou seja, essa palavra inovação, está bastante em voga atualmente, muita gente confunde com invencionice, ou seja, fica inventando coisas ao invés de inovar. Inovar não é nada mais do que aproveitar aquilo que a gente tem, aquilo que já existe, e propor uma nova utilização. Por exemplo, a gente já tem um restaurante, tem um bar, eu tenho produção de comida, tenho meu drink, meu coquetel. Por que eu não adicionar venda a esse coquetel, colocando uma comida junto com ele? Porque a gente não tem esse hábito, né? Aí a gente precisa entender o que é harmonizar. O que é harmonizar? Alguém sabe? Alguém poderia dizer para mim? Nós estamos aqui, não tem que ficar... Ninguém sabe o que é harmonizar? Puxa vida, então vou ter que começar desde o início. Segundo o dicionário, tá? Harmonizar é um verbo de regência múltipla, tá? Que significa estar em harmonia, em acordo, conformizar-se ou compatibilizar. Isso daí pode ser utilizado, esse verbo pode ser utilizado de várias maneiras, com vários interesses, como, por exemplo, harmonizar uma comida, uma bebida e assim por diante, tá? Segundo Aristóteles, tá? A harmonia é a parte imaterial da beleza, ou seja, aquilo que a gente não consegue medir. O que é uma harmonia? Uma música harmônica são sons
que entram no nosso ouvido, de uma forma ou de outra, dentro de uma escala cromática, e dependendo de como ela se apresente, ela tem harmonia ou não, ou seja, não dá para a gente medir, né? É a vibração que está entrando no nosso ouvido. Isso faz com que a gente junte a parte imaterial com a parte material, ou seja, a fusão das duas partes, a experiência do concreto, que se mescla ao abstrato, gerando prazer e conforto, principalmente. E tudo aquilo que nos dá prazer, tá? Tudo que é harmônico nos dá prazer. Então, isso aí a gente percebe como? Com o uso dos sentidos, não tem outro jeito. Não dá para inventar uma maquininha e falar, este produto se harmoniza com aquele, esta bebida se harmoniza com aquela comida. Porque é uma coisa muito mais complexa que depende principalmente da sensibilidade humana. Aí eu estou mostrando uma imagem de pedras, vocês vão falar, o professor ficou maluco. Colocando pedras para falar num evento de bebidas, de coquetéis, ele deve ter tomado todas antes de chegar aqui, né? Então, nós temos aí uma imagem com algumas pedras, né? São, digamos, ingredientes ou partes de produtos que a gente poderia estar jogados dessa forma. Mas se eu sei organizá-los e criar uma harmonia com essas pedras, eu poderia ter uma imagem como essa, muito mais harmônica, não é? São as mesmas pedras, apenas dispostas de maneira diferente. Isso a gente pode fazer também com as comidas e as bebidas, uma coisa muito simples. Tá? Faço com as pedras, faço com as comidas. Tá? E aí, quando a gente pensa em comida, normalmente a gente faz o quê? A gente pensa em que bebida? Normalmente a gente pensa em vinho. Por que a gente pensa em vinho para harmonizar a comida? Porque o vinho é a bebida que está sendo utilizada desde há milênios acompanhando a nossa gastronomia. É só questão de hábito, é só questão de costume. Por que a gente pensa no vinho? Porque o vinho veio da Europa, nossa formação cultural de gosto é europeia, em cima disso a gente bebe e come usando vinho. Mas temos outras opções, além do vinho, atualmente a cerveja é bastante utilizada, mas além da cerveja, podemos também escolher os drinks e coquetéis, por que não? É só questão de hábito. Adquirir esse hábito custa o quê? Custa experimentar. E para experimentar a gente precisa conhecer alguns critérios, alguns conceitos. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não vou tentar entregar fórmulas prontas, falar, olha, tal comida vai bem com Negroni, tal comida vai bem com Margarita, tal comida vai bem com Aperol Spritz. Não é esse o objetivo. O objetivo é tentar mostrar alguns critérios que vocês, por conta própria, pensando, falam, poxa vida, essa comida tem tal perfil, de repente vai bem com aquela bebida que tem tal outro perfil. Mas que perfil é esse? Tá? Como isso acontece? De maneira muito simples. Tá? É importante que a gente conheça não só o modo de preparo das bebidas, os seus ingredientes, tá? Mas também o modo de preparo das comidas, as produções gastronômicas, como elas são feitas, quais as tendências de sabor e de características organolépticas que elas têm, tá? E com esse objetivo a gente pode atingir a finalidade de harmonizar. E como a gente pode fazer isso? Experimentando a vida inteira, tá? Experimenta isso, come aquilo, experimenta isso e come aquilo. A gente vai morrer, não vai experimentar todas as comidas e todas as bebidas do mundo e a gente não vai ter resposta para isso. Ou então a gente pode usar algumas ferramentas que podem nos direcionar, né, nesse sentido, tá? Algumas a gente encontra fácil pela internet, em livros, tudo mais, que mostram, cerveja branca ou claras vão com peixes e frutas, cervejas amarelas ou douradas vão com aves, cervejas vermelhas vão com linguiças ou coisas parecidas. Mas que tipo de ave? Nós temos frango, temos peru, temos codorna, temos fazão, cada uma com sua característica. Se eu pego uma ave que não é própria para aquela cerveja blonde, não funciona. Tá? Mesma coisa acontece com cachaça, vinho, ou seja, qualquer bebida a gente encontra muitas dessas tabelas prontas. Aí vou lá, escolho pela tabelinha aquela bebida, vou no restaurante ou no bar e falo, puxa vida, mas de acordo com o que está aqui na tabela deveria ser tal comida e aqui não tem. O que eu faço? Não faço nada. Então, para a gente
entender um pouco como funciona, vamos tentar explicar quais são essas interações entre comida e bebida, tá? Tudo é percebido pela nossa sensibilidade, depende dos nossos sentidos. Quais são eles? Olfato, paladar, tato, visão e audição. O sentido mais importante quando a gente fala em harmonização é o olfato. Por quê? Porque é através do olfato que a gente tem a sensação de gosto também. Ou seja, a gente só sente o gosto pela sensação retronasal depois que a gente deglute. O tato seria a crocância, a astringência, a maciez, o quente, o gelado que a gente sente na boca. A visão, o aspecto visual da comida, porque uma comida de aspecto feio a gente não tem agradabilidade. E a gente percebe isso principalmente aromas, olfato, acidez e a presença do sal nas comidas, paladar. A sensação alcoólica ou as gorduras é paladar também. Dulçor, no caso das bebidas, é a reação de Maillard que provoca dulçor pelo lado das comidas, também perceptível pelo paladar. A astringência, maciez, crocância, tudo isso que envolve sensação tátil na boca, tátil, e amargor do paladar. A gente conhecendo um pouco como essas sensações interagem entre comida e bebida, a gente acaba entendendo um pouco como funcionam as harmonizações com qualquer uma das bebidas, seja vinho, cerveja, cachaça, saquê, chá, café, drink, coquetel, o que seja, né? E essas experiências dependem exclusivamente de cada uma das pessoas, são experiências pessoais, únicas. A minha experiência é minha, não posso falar para você, olha, experimenta tal comida com tal bebida que vai ser isso, isso, isso. Enquanto ele não experimentar, não vai ter isso. De repente, o meu gosto pessoal pode ser diferente do seu, que pode ser diferente do dela. Tá? E como é que a gente vai saber qual é o melhor gosto? Através da média da população. É aquilo que a gente chama de senso comum. Digamos, se a gente propusesse aqui uma harmonização. Alguém fala algum prato. Ninguém sabe prato nenhum? Lasanha. Tá bom. Com lasanha, o que a gente pode harmonizar? Chá de hibisco. Vamos harmonizar lasanha com chá de hibisco? Quem que gostaria de lasanha com chá de hibisco? Uma parcela da população talvez gostasse, outra parcela não. Como é que a gente ia saber se seria uma boa harmonização para a população que nós temos? Dando um pedacinho de lasanha, um pouco de chá de hibisco para cada um de vocês. Prova. Gostou, não gostou, gostou, tiramos a média, se a maioria gostou, daqui para frente vamos começar a servir lasanha com chá de hibisco, por que não? Né? E aí, a nossa lasanha e o chá de hibisco poderia ficar em perfeita harmonia. Por exemplo, tratando isso graficamente, a gente poderia ter a comida, a bebida de maneira equilibrada, harmonizada, mas possivelmente o chá de hibisco é mais leve do que a nossa lasanha. Tá? E aí, a nossa lasanha seria o pedaço azul, e o chá de hibisco vermelhinho, pequenininho, que fica em desacordo, fica em desequilíbrio, não fica uma coisa harmônica. Tá? Em compensação, se a nossa comida fosse muito mais prevalente do que a bebida, também a comida pode sair fora da sintonia e causar um desequilíbrio na nossa harmonização. Como é que eu vou saber isso daí? Separando todas as sensações que a gente consegue pegar pelo uso dos sentidos, tá? E aí a gente, sabendo dessas interações, a gente consegue definir, não com toda certeza, mas pelo menos ter uma direção para onde ir. Todo mundo já ouviu falar que a gente pode fazer as harmonizações por semelhança ou contraste, concordam? Acho que isso é uma coisa que todo mundo fala. Semelhança com o quê? Quando a gente pega, por exemplo, a lasanha que ele comentou, qual o perfil de comida que uma lasanha tem? Qual a tendência da lasanha? Ela tem gordura, ela tem untuosidade, ela tem acidez, o molho de tomate que está dentro tem acidez, ela tem sal, mas não é extremamente salgada, ela tem um lado adocicado, que a própria massa dá, a própria caramelização da superfície através da reação de Maillard vai dar esse lado adocicado, ou seja,
Se eu quiser fazer uma harmonização por semelhança, eu vou ter que pegar muitas sensações semelhantes a cada uma dessas, assim como o contraste. Então, a gente nunca pode tratar a harmonização por semelhança ou por contraste de uma maneira única, porque a gente não tem uma única sensação numa comida ou numa bebida. Quando a gente pensa num drink ou num coquetel, a gente tem a sensação de álcool, tem o gelo, tem as frutas, tem a acidez, tem o dulçor, ou seja, a gente tem várias sensações que ocorrem ao mesmo tempo, de maneira simultâneas, só que algumas são mais prevalentes do que as outras, ou seja, esse drink ou esse coquetel tem um lado ligeiramente mais amargo, o outro é ligeiramente mais ácido, o outro é ligeiramente mais quente, mais alcoólico. E aí a gente precisa escolher uma comida que se encaixe dentro dessas características de tendência que a comida tem. Tá? Então a gente tem lá semelhança, contraste, que é o usual, no sentido da gente ter equilíbrio entre essas sensações, mas o que mais importa nisso daí são as duas situações que nós temos ao lado. As sensações que a gente tem entre as comidas e as bebidas são complementares, uma complementa a outra, tá? Utilizando tanto semelhança e contraste, que acontece simultaneamente nas minhas harmonizações, elas se complementam ou se prejudicam? A complementação de sabores há prejuízo. Dependendo de como a gente equilibra essas sensações, a gente vai ter finalmente esse equilíbrio, tá? Não só equilíbrio gustativo, a comida mais pesada, a bebida mais pesada, a comida mais leve, a bebida mais leve, mas principalmente complementaridade. Dá um exemplo fácil. Outro dia estávamos fazendo uma degustação e aí nós tínhamos queijo de coalho, com melaço de cana, e foi sugerido uma harmonização, e aí alguém falou, poxa vida, tem uma bebida legal para isso daí, o vinho de Jerez. O vinho de Jerez é bastante ácido, bastante seco, e tecnicamente vai fazer uma boa harmonização com isso, porque o queijo de coalho é ácido, tem semelhança do vinho com a bebida, do Jerez com o queijo. O Jerez é extremamente seco, eu tenho melaço, vai fazer contraste, seco com doce, legal, vou ter equilíbrio, bacana. Só que não funciona, porque não há complementaridade. Você bebe o Jerez, come o queijo de coalho com melaço, uma sensação desagradável fica na boca. Um prejudica o outro, não existe complementaridade. E aí, se a gente for separar as sensações, tanto do lado de bebida e comida, nós temos acidez, tá? Todas as comidas têm acidez, porque sem acidez a comida não tem graça, do mesmo jeito que uma bebida sem acidez não tem graça, né? Uma comida sem acidez seria uma comida sem sal, por exemplo. O lado doce, todas as comidas e bebidas têm. Amargor, todas elas têm. Álcool equivale ao salgado da comida, a bebida tem álcool, a comida tem sal. A astringência, a textura, a comida tem gordura, untuosidade, que dá essa sensação de textura na boca. E a persistência gustativa ou intensidade de cada uma delas. Se a gente tentar fazer uma tabelinha aí de interação, a gente vê que a acidez interage de maneira muito bem com a acidez. Quando a gente vai num bar, pede um ceviche, que tipo de bebida a gente acompanha o ceviche? Normalmente uma comida com teor de acidez elevado, porque o ceviche tem uma acidez alta, uma bebida de acidez elevada, seja qualquer uma, vai interagir bem. Doce, interage bem com doce, tanto é que os vinhos de sobremesa, as bebidas de sobremesa, normalmente têm um perfil adocicado, porque vão bem com doce. Amargo com amargo não é legal, não que seja desagradável, mas amargo interage de maneira negativa com outro amargo. Álcool acentua a sensação salgada das comidas, assim como o sal acentua a sensação alcoólica das bebidas. A astringência vai bem com as gorduras, tá? Sensação que seca a boca, astringe, amarra a boca. Gordura tem oleosidade, deixa a boca mais fluida, ou seja, existe equilíbrio nisso aí por contraste. E persistência e intensidade, os dois tendo mais ou menos o mesmo perfil de intensidade de gosto, vai bem. E aí, acidez, vai bem com doce. Se a gente pega água, põe alguma coisa ácida nessa água, para ficar uma coisa mais agradável, põe umas gotinhas de açúcar ou algum edulcorante, equilibra. A acidez vai bem com amargor,
A acidez provoca a salivação, dilui a sensação amarga que a gente possa ter. A acidez também ajuda a sensação salgada, ou seja, causa salivação, diminui a sensação de sal da comida, faz diluição. Ajuda a dissolução das gorduras, diminui a untuosidade, ou seja, cria uma sensação agradável na boca da gente. E também ajuda a equilibrar o peso das comidas por essa salivação, essa diluição dos sabores, né? Doce, como nós já vimos, vai bem com amargo. Todo mundo coloca açúcar no café, a maioria não deveria, mas fazer uma pergunta: quem põe açúcar no café aqui? Vocês que levantaram a mão, põe açúcar na cerveja? Não, né? E por que a gente põe açúcar no café? Que é amargo. Aí você pega uma American Pale Ale extremamente amarga, põe açúcar? Não, né? É tudo questão de hábito. Doce vai bem com a sensação salgada, doce vai bem com doce. Tá? O doce também interage bem com as gorduras. O amargo interage bem com o doce, como nós acabamos de ver a história do café e do açúcar. Interage bem com o salgado, com a acidez. Amargor com amargor. Amargor vai bem, não muito bem, mas ajuda nas gorduras, tá? Ajuda a diminuir uma sensação que a gordura naturalmente tem de doce. Quando a gente faz um churrasco, quando ele está bem no ponto, aquela crosta que fica com aquela reação de Maillard fica ligeiramente adocicada. O álcool ajuda na acidez, o álcool ajuda junto com o doce, o álcool ajuda, no caso do amargo, não interage bem com o sal, ajuda nas gorduras, porque dissolve as gorduras, tá? E ajuda também porque o álcool é uma sensação adocicada, pesada, ajuda a equilibrar a sensação de peso. Aí, a astringência vai bem com doce, a astringência vai bem com doce, não vai bem com amargo, tá? Uma coisa não interage bem. Não interage bem com salgado. Não vou explicar detalhadamente aqui para vocês, porque o tempo nosso é curto, tá? Então, só para a gente mostrar as interações. A astringência vai bem com gordura, como eu acabei de falar há pouco, tá? E aí, a gente contar o número de interações positivas que eu tenho pelo lado da acidez, pelo lado das bebidas. Eu tenho 6 interações pela acidez, 5 pelo lado doce, 3 pelo lado amargo, 5 pelo lado alcoólico das bebidas, ou seja, em termos de importância, a acidez e o álcool são bastante importantes, a astringência 3 e persistência junto com a outra, porque isso daí não é o mais importante. Então nós temos 6 interações positivas acidez. O que é importante numa bebida? Acidez. Seguido do quê? Da sensação adocicada. Então, colocar açúcar em todas as bebidas? Não. Mas todas as bebidas têm sensação adocicada, seja pela fruta, seja pelo próprio álcool, que é uma sensação diferente, tá? E o próprio álcool, que é bastante importante nisso. Pelo lado das comidas, acidez, dulçor, amargor, sal, somente 2 interações positivas, gordura é importante nas comidas, importante nas comidas, acidez. Mas uma comida tem que ter ácido, sim. Se ela não tiver ácido, fica uma comida sem graça, tá? Dulçor, todas as comidas têm. Mesmo que não seja uma comida doce, uma comida salgada, a reação de Maillard que acontece na superfície dos alimentos, a caramelização dessa proteína, faz ela ter uma sensação adocicada, mesmo que a gente não perceba como açúcar, mas é uma sensação. Amargo, tá? E principalmente a presença de gordura. Então, todas as comidas agradáveis são comidas gordas, né? Isso permite que a gente possa pensar um pouco em agir essas comidas com drinks ou coquetéis. As interações positivas entre comidas e bebidas, em termos de acidez, totalizam 11, doce, amargor 6, álcool 7, se a gente somar todas elas, tá? Então, o que a gente percebe? Que a acidez é o fundamental, seguido de dulçor, 9,
por fim, gordura e adstringência, e o álcool e o sal das comidas que estão logo ali acompanhando. Entendendo um pouco como é que funciona isso daí, a gente consegue juntar uma coisa com a outra, tá? Opa, pulou um aqui. Tá faltando um slide? Não. Tá certo, é esse mesmo. Eu fiz um quadro de algumas experiências que nós fizemos algum tempo atrás, mostrando que, por exemplo, um atum grelhado com bacon em crosta de gergelim, com batata rústica, uma comida, tá? Fizemos e degustei isso daí com algumas bebidas, tá? Então fizemos isso aí com pisco sour. Né? Pisco sour todo mundo sabe o que é, né? É o pisco com limão, gema de ovo e uma gotinha de angostura em cima. E demos 22 pessoas provarem isso daí, e as pessoas foram preenchendo essas fichas e, em termos de equilíbrio de acidez da bebida e acidez do prato, dulçor da bebida, dulçor do prato, textura da bebida e a textura do prato. A complementaridade, foi uma sensação agradável, uma complementou a outra ou prejudicial, prejudicou? Equilíbrio em termos de persistência, tivemos aí um perfil bastante diversificado de opiniões. Por exemplo, equilíbrio de acidez para 5 pessoas foi um equilíbrio que não ficou legal. A comida é muito ácida, a comida não tinha acidez suficiente, não foi um equilíbrio legal. Na média de todo mundo deu 41%, tá? Em compensação, 4 pessoas acharam que foi legal. Então, tirando essa média, tivemos 41%, ou seja, estaria numa faixa em torno de 40% de harmonização. Equilíbrio doce, pouquinho superior à acidez, tá? Ficamos com 44%. E aí fomos preenchendo. Aqui, uma pessoa escolheu aqui, 6 pessoas aqui, 4 pessoas lá, ou seja, do total de 22 participantes. E aí fomos tirando essa média, sendo que no total nós tivemos a reação dessa comida com essa bebida 48, ou seja, nós ficamos com índice de equilíbrio de 48%. É uma boa harmonização? Não. É uma harmonização que está na faixa de convivência. O que a gente fala? A maioria das harmonizações entre comida e bebida se situam dentro desta faixa que vai de 30% a 70%. Aqui, 10% seria uma harmonização horrível, daquelas que não funciona. Uma comida e uma bebida que você come, bebe e fala, cospe, não quero saber nunca mais. Não quero isso nem para o meu pior amigo. Né? Em compensação, a situação perfeita do 100% de harmonização também é uma situação muito rara e difícil. A gente dificilmente consegue uma harmonização com 100% ou 90% ou 95% positivo. Por quê? É uma situação de extrema raridade. A maioria delas acontecem dentro dessa faixa mediana, que vai de 30% a 70%, e aí onde a gente se situa com a maioria das comidas e bebidas. Voltando à lasanha que ele comentou, que vinho seria legal para essa lasanha? Tá? Um vinho tinto encorpado, um vinho branco leve, um vinho do Porto, que vinho seria? Com qualquer um que a gente colocasse, a gente estaria dentro dessa faixa de convivência. Dificilmente a gente estaria indo para o lado extremamente negativo ou extremamente positivo. Com essa mesma comida, nós fizemos uma outra experiência com uma outra bebida, o mesmo grupo de pessoas, tá? Nós fizemos, com Negroni, tá? A mesma comida, vamos lá provar com Negroni para saber o que acontece. Com Negroni, a situação melhorou um pouco, tá? O Negroni não é uma bebida com teor de acidez tão elevado quanto o Pisco Sour, e em conjunto com essa comida houve um equilíbrio melhor em termos de acidez, tá? A média subiu. Dulçor, também houve ligeira melhora. Textura, complementou? Sim, ligeiramente superior à complementaridade de sabores e aromas e gosto, percepção final de harmonia. Foi uma bebida mais equilibrada com atum,
Resultado, nós tivemos uma faixa mediana de 65%, ou seja, no primeiro caso a gente estava aqui, em termos de harmonização, mudou o drink, a harmonização foi aqui para 65%. Não chegou no 100%, mas é melhor, tá? E isso são coisas que a gente pode, sem medo nenhum de errar, propor para vocês que trabalham em bares, restaurantes, propor harmonizações com comida e drinks e coquetéis. Não tenham medo de errar, tá? Acho que é tudo questão de experimentação. Do mesmo jeito que a gente está habituado a tomar cervejas e vinhos, cachaça também, junto com a comida, a gente pode propor o uso de drinks e coquetéis, aumentando o faturamento do seu negócio, tá? Aí, baseado nisso, a gente tem esse quadro que a gente poderia ficar. 10% das situações normalmente são de desacordo total, aquela situação que desagrada totalmente. 10% uma situação positiva, 100%, ou seja, como e bebo, um prazer inenarrável, mas a maioria delas está nessa grande faixa verde de 80%, que pode ser para o lado negativo, ou seja, uma convivência não muito agradável, mas também não é aquela convivência que você fala, como, bebo, cuspo, porque não casa uma coisa com a outra. Ou pode ser uma convivência do lado positivo, ficou legal, ficou bacana. Vou contar uma historinha para vocês. Você vai num restaurante, como já aconteceu comigo várias vezes, estou lá no restaurante, peço uma comida, peço uma bebida, estou lá comendo sossegado, de repente chega um amigo, né? Oh, chega, senta aí, o que você está comendo? Estou comendo tal coisa. Ah, legal, bacana, você está bebendo isso daqui. Ah, eu vou beber essa outra coisa. Aí, deixa eu dar uma provadinha. Ah, com isso aqui ficou melhor, com isso aqui ficou pior. Se a gente tem referência, a gente consegue se situar dentro dessa faixa de convivência, onde ficou a minha harmonização, positiva ou negativa. Se a gente não tem referência, se eu vou no bar, no restaurante, peço uma comida e peço uma bebida, tá? Eu não vou ter referência de uma segunda comida nem de uma segunda bebida, é aquilo que se apresentou na minha frente. Então, eu vou estar sempre dentro dessa faixa de convivência, e normalmente essa convivência não me causa tanto desconforto, tá? Então, a gente não faz a harmonização de drink ou coquetel com comida, principalmente por receio, talvez falar, não vai combinar, não vai harmonizar. Mas esse receio a gente não deve ter. Para evitar erros, o importante é a gente sempre ficar experimentando. Experimentar comida, experimentar coquetel, experimentar drink. E, sabendo um pouquinho dessas interações, a gente consegue entender melhor como funcionam as coisas, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho no Senac, estou aqui em nome da instituição. Como o Marcelo comentou há pouco, agora a partir desta semana até o final do mês de junho, nós temos o circuito de bebidas. E este ano aqui o circuito de bebidas será realizado em 15 unidades, com mais de 70 degustações, apresentações, envolvendo principalmente o tema de harmonização das comidas e das bebidas, né? Nós fizemos aí vários experimentos durante esses dias atrás aí para poder ter as experiências bem definidas, e é uma grande oportunidade para todos que se interessam pelo tema ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência nesse aspecto, né? Então, o circuito vai de 14 de maio até o dia 29 de junho, tá? É a 6ª edição. Esse circuito é uma grande oportunidade para vocês que estão aqui presentes de aprofundar. Deve ter gente de várias localidades. Nós temos unidades em várias localidades espalhadas pelo estado, e sempre em cada uma delas, em datas definidas, pelo portal vocês podem pegar os endereços e as datas. Nós teremos vários eventos envolvendo o tema de harmonização, com qualquer tipo de bebida, tá? Quando a gente pensa em harmonização, normalmente a gente acha que é só vinho e cerveja, mas nós vamos fazer harmonizações com cachaça, com saquê, com chá,
todo tipo de bebida, com café, uísque. Então, um dos diferenciais do evento que a gente vai fazer é a possibilidade de vocês experimentarem as harmonizações. Não é simplesmente alguém está aqui, o velhinho barbudo, falando para vocês. Não, o velhinho barbudo vai estar lá mostrando para vocês na prática. Vocês vão provar as bebidas, provar as comidas, e aí, dentro daquelas interações que nós comentamos, perceber os resultados. E eu creio que é um jeito da gente abrir a cabeça para novas experiências, para novas possibilidades de uso das bebidas, dos coquetéis, dentro do seu negócio, de uma maneira de fomentar a venda. Quando alguém pedir um drink, pedir um coquetel, pede uma porçãozinha de queijo, mas simplesmente uma porçãozinha de queijo, oferece alguma outra coisa. Isso aí vai bem com linguiça calabresa acebolada. Legal, linguiça calabresa acebolada. Oferece para ele um risoto de linguiça. Né? Está vendendo algo ligeiramente superior, faturando um pouquinho mais, tá? E mantendo a mesma percepção de gosto que ele tinha e criando na cabeça dele uma nova expectativa. Puxa vida, que bacana, nunca tinha pensado nisso. Tá? Funcionou, ficou legal e você acaba faturando mais, proporcionando uma inovação no uso do seu coquetel, uma inovação no uso do seu drink, tá? E partindo na frente de outros, ou seja, permitindo uma possibilidade nova, inovando no uso desses seus recursos que você já tem, de uma forma bastante interessante. Para fazer isso é importante a gente ter um pouco de conhecimento, pesquisar em cima, tá? Não é simplesmente sair experimentando. O estudo é fundamental, conhecer é fundamental, e é essa a dica que eu queria trazer para vocês. Não é ficar comentando a respeito, isso combina com aquilo, aquilo combina com outro, senão a gente ficaria falando o dia todo aqui de todos os drinks, coquetéis e comidas que cada um de vocês falasse, e a gente sairia com um papel desse tamanho, cheio de coisas escritas, e atravessando a rua a gente ia num boteco e ia falar: quero tal bebida com essa comida, não tenho. E aí a gente não fica sabendo. Então é isso. Obrigado. Aguardamos vocês no Circuito Senac de Bebidas 2018, endereço www.spsenac.br para vocês se informarem dos endereços e dos temas que nós estamos abordando. E acontece dentro desse período, ok? Alguma pergunta a respeito que a gente gostaria? Ninguém? Levanta a mão, por favor. Sim. Boa tarde. Sim. Harmonizar a própria guarnição ou decoração do drink com a bebida também tem esse... Sim. Existe isso? Sim. Quando você prepara um drink ou um coquetel, é importante que o preparo do drink, ou seja, um coquetel, um drink, seja harmônico com os ingredientes que você está utilizando, tá? Se você usa ingredientes, seja fruta, seja insumo, qualquer produto, que não seja harmônico com a bebida que está acompanhando, tá? Você vai ter um resultado desagradável. E isso é fundamental, tá? Não só do ponto de vista da utilização do drink e do coquetel com uma comida suplementar, mas a própria composição disso tem que ser harmônica, tá? Quando a gente está cozinhando, né? Só para dar um exemplo, quero fazer um prato, vou fazer um prato de peixe, tá? Um filé de peixe, tá? Grelhado com salada. Mas eu estou acostumado a usar alho na cozinha, vou temperar o meu peixe com alho. Estrago tudo, porque não é harmônico. Então, o uso do alho no meu peixe não cria um prato harmônico. Do mesmo jeito que alguns produtos ou frutas, algumas bebidas não criam resultados harmônicos, né? São resultados que brigam entre si, os sabores são desagradáveis por conta dessas interações. Sabor amargo de determinada fruta com sabor amargo de determinada bebida. Você pega Campari e mistura Campari com algum outro produto, alguma outra... Quero fazer um drink diferente, Campari com Giló. Tá? Põe Giló
no Campari. Os dois não combinam, tá? Aí se você pega o Campari e pega uma fruta que tem um teor amargo ligeiro, mas não muito acentuado, pêssego, tá? Pêssego, se você come, assim que você degluta, tem um sabor ligeiramente amargo no final. Põe pêssego no Campari e funciona, tá? Eles são harmônicos. Tá? Isso é fundamental. Alguma outra pergunta? Queria saber com você, chefe, se a influência da pimenta, você fala um pouco sobre cada sabor, e eu ouvi uma vez de um chefe que a pimenta ela mascara um pouco os outros sabores. Tá. Se tem alguma coisa para explanar para a gente sobre Tá. o sabor picante. Tá. Eu faço parte de uma confraria que a gente se reúne não com a frequência que a gente gostaria, mas com a frequência que é possível, no restaurante Tordesilhas, acho que todo mundo conhece, de comida brasileira, e o foco dessas harmonizações é justamente quebrar um pouco esses paradigmas. E a comida lá do restaurante é rica em pimenta. E muita gente fala que pimenta não permite boas harmonizações, porque a pimenta mascara, porque a pimenta atrapalha. Nós já fizemos harmonizações não só com pimenta, mas como o uso do jambu, aquela erva que amortece a boca da gente, anestesia praticamente. E é fundamental nessas harmonizações que a gente tenha bebidas bastante aromáticas, tá? Porque a pimenta normalmente, além de ser picante, dá essa sensação na boca da picância, normalmente são aromáticas. E bebidas que têm um teor de acidez ligeiramente acima da média. Por quê? Acidez, qual a principal sensação que uma comida ou uma bebida ácida nos causa? Salivação intensa. E essa salivação intensa vai ajudar a diminuir a percepção da pimenta, fazendo uma dissolução totalmente na boca, criando uma sensação ligeiramente melhor do que uma bebida com menos teor de acidez. Beleza? Alguém mais? Se tem alguma recomendação de algum site ou algum livro que a gente consegue ter noção de flavor profile dos ingredientes para facilitar essa ideia de harmonização? Porque assim, ficaria fácil saber, isso tem mais acidez, mais amargor e aquilo também, e para facilitar na hora de harmonizar. Eu não conheço, digamos, nenhum livro que aborde esse conjunto, digamos, de sensações que os ingredientes possam ter. Mas existem muitas publicações que tratam a respeito, por exemplo, livros que tratam a respeito só de especiarias, que descrevem todos os ingredientes, jiló, berinjela, alface, cenoura, tomate, né? E lá tem as características de todos esses produtos. Claro que a gente não vai utilizar todos eles, mas existe literatura no mercado sem problema nenhum. É só questão de buscar. Eu recomendo que se faça uma busca, vai no mercado, vai numa feira, compra, prova, vai criando o seu próprio referencial, é que nem bebida. Você vai criando o seu referencial de gosto. Por exemplo, você gosta de cerveja? Quanto mais cervejas diferentes a gente tomar, a gente vai aumentando o nosso repertório, e esse repertório faz com que, se amanhã eu precise de uma determinada cerveja para determinada comida, eu sei que vou procurar aquela lá, daquela escola, daquele estilo, porque eu já tomei um dia e já sei que ela me permite aquilo, tá? Se eu não tenho esse repertório, fica difícil, não adianta a gente ficar só lendo, eu vou ler um livro inteiro, mas tá bom, esse daqui, salsinha é assim. Mas como é que é a salsinha? Enquanto eu colocar na boca um pedaço de salsinha e comer, não vou saber que salsinha é diferente do salsão. Né? Alguma mais? Eu estava tentando não fazer pergunta dessa vez, mas não deu. Ele perguntou da pimenta e você falou da acidez. Eu fiquei pensando, apesar da produção de salivação ajudar, né, você vai tirar o excesso de pimenta, a capsaicina muitas vezes não vai sair do poro da língua onde está o seu neurosensor. Sim. Para esse tipo de coisa, não é mais interessante você ter alguma coisa, um drink que tenha uma gordura de um creme de leite, ou então uma fonte de amido, que nem um nigiri-sake, alguma coisa? Pensando em termos de drink ou de coquetel, sim, a presença de um creme de leite, alguma gordura ajuda, sem dúvida, porque a gordura ajuda a criar essa impermeabilização e tirar um pouco a capsaína que acaba criando essa picância na boca.
A acidez é fundamental, no caso de apenas uma comida picante, mas um drink que tem acidez e gordura, sem dúvida, ajuda. Bem lembrado. Obrigado. Alguém mais? Só? Poxa, o pessoal não pergunta, hein? Então, tudo bem, agradeço a presença de vocês. Esperamos vê-los em breve no nosso circuito de bebidas e no próximo evento que a gente faça aqui na FEComércio. Mais uma vez, agradeço a atenção e a presença de vocês. Obrigado.